boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos. Aí é um seminário que nós organizamos e trouxemos convidados ilustres para a gente bater um papo sobre um tema absolutamente importante e genericamente aí tratado como o negociado sobre o legislado. A importância dos acordos e convenções coletivas, os limites, se há limites, quais são. Pode o judiciário, através de uma decisão judicial, obviamente, impor alguns limites a esses acordos e convenções coletivas? Nós temos aí a sinalização em pauta um processo no Supremo que discute o tema, está pautado aí para o final da semana, a princípio seria um julgamento virtual, mas pela importância do tema e já inscrições de sustentação oral, o julgamento será transmitido, possivelmente pautado para outra semana, e nós pegamos o gancho de um tema que o mundo jurídico e o mundo sindical está bastante preocupado, né, se atém a isso, e, portanto, essa é o que nos motivou hoje a trazer esse debate e fazer essa bola girar entre, especialmente, 3 convidados. Nós, anunciamos 2 convidados e tivemos a grata surpresa de ter a possibilidade de ter mais um ilustre convidado hoje para conversar conosco. Eu vou fazer a apresentação dos 3, em seguida passarei a palavra a cada um deles para um pronunciamento de aproximadamente 15 minutos. Peço a todos que estão participando que, durante as falas dos palestrantes, permaneçam com os microfones desligados para facilitar, né, a dinâmica. E, caso queiram fazer perguntas, ao final das apresentações, estará aberta, né, para essa participação absolutamente importante, e pediria que fizessem as inscrições pelo chat, que daí nós organizamos e chamamos. Quando a pessoa quiser fazer perguntas, abriremos aí tanto o microfone como o vídeo, para que haja uma dinâmica bem tranquila e um bate-papo bem próximo, apesar dessa distância que, enfim, que a pandemia nos tem imposto aí desde março. Bom, eu vou apresentar os 3, e já agradeço aqui, meu nome pessoal, em nome de Crivella Advogados, o prazer de recebê-los aqui. O nosso primeiro convidado é o ministro Pedro Paulo Teixeira Manos, ministro aposentado do Tribunal Superior do Trabalho, professor, diretor da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, e hoje nomeado vice-reitor da PUC São Paulo. Eu já parabenizei aqui no nosso introito, no bate-papo do cafezinho inicial. Ficam meus parabéns e seja muito bem-vindo. Vou fazer a apresentação agora do doutor Cristiano Paixão, que é subprocurador-geral do Trabalho, integrante do coletivo Transforma Ministério Público e da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, professor adjunto da Universidade de Direito da UNB, foi professor visitante das universidades de Macerata e Sevilha, coordenador dos grupos de pesquisa, percursos, narrativas, fragmentos, história do direito e do constitucionalismo, e eu faço aqui uma propaganda importante, convido a todos que sigam não é essa plataforma, esse endereço que tem no YouTube, e que é muito interessante, os debates são enriquecedores, enfim. E vamos lá. O currículo é gigantesco, então, Cristiano, bem-vindo, obrigada por estar conosco mais uma vez, é um prazer enorme. E o nosso terceiro convidado, que nós tivemos aqui a satisfação de tê-lo conosco aqui nos 45 minutos do segundo tempo, é o doutor Ronaldo Lima dos Santos. Obrigada pela participação, professor da USP, procurador do Ministério Público do Trabalho e coordena a Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical, que é absolutamente uma função muito ligada a essa área sindical e que tem tido uma atuação, digamos,
quase que diária nos últimos tempos, né, doutor Ronaldo? Então, muito obrigada, agradeço aqui imensamente. Vamos ao que interessa, tratar do tema. Ministro Pedro Paulo Manos, a palavra é sua. Então, boa tarde a todos. Doutora Renata Cabral, muito obrigado pelo convite. Doutor Erickson Crivelli, por nos hospedar. Tenho muito prazer em participar desse evento na companhia dos ilustres Cristiano Paixão e Ronaldo Lima dos Santos, que estão aqui, fiquem tranquilos, porque eu vou enunciar o tema, mas quem vai explicar para nós são os dois. Esse assunto é muito interessante. Nós viemos aqui para falar de um julgamento que está pautado para sexta-feira, depois de amanhã, lá no Supremo, que é um agravo em recurso extraordinário 112.1633. Que assunto é esse? É saber se norma coletiva pode estabelecer o não pagamento de horas in itinere. Como vocês sabem melhor que eu, esse tema, porque já está num recurso extraordinário, precede a Lei 13.467, de 17. Era uma situação, de fato, era uma norma coletiva celebrada ainda na vigência do antigo parágrafo 2º do artigo 58 da CLT, que, alterado por aquela Lei 10.243 de 2001, disse que as horas in itinere de trajeto do empregado deveriam ser pagas. Fez-se um acordo coletivo e disse assim, não serão pagas. Vale ou não vale? Esse processo começou na 18ª região em Goiás. E o que é curioso desse assunto é que eu fui xeretar a jurisprudência do TST e achei um acórdão da relatoria da ministra Rosa Weber, né, que mata sempre a saudade, porque ela está lá distante, quando ministra do TST na 3ª turma. E ela, como relatora na SDI1, disse o seguinte, acompanhada, acho que não unanimidade, mas a maioria, que a norma coletiva poderia fixar um número de horas para pagamento das horas in itinere, tendo em vista a dificuldade de quantificação no dia a dia. Mas o TST aproveitou para dizer não pode suprimir. Então, a pergunta que se faz, o Supremo deve julgar a favor da impugnação da mineradora que quer que se diga que a norma coletiva tem valor, no TST diz que não pode. A questão é saber, o Supremo vai decidir dessa ou daquela forma? Eu acho interessante a gente pensar, quando fala desses assuntos, primeiro no curso da história. Esta reforma trabalhista, que de reforma data vênia tem um nome, mas que ficou muito aquém daquilo que nós necessitaríamos e mereceríamos como reforma trabalhista, se houvesse sido feito pelas várias entidades, sindicatos, patronais, profissionais, associação de advogados, promotores, funcionários, juízes, procuradores do trabalho, enfim, toda a comunidade jurídico-trabalhista, nós teríamos uma reforma como manda o figurino, em direito individual, direito administrativo, direito coletivo, direito processual e sindical, acima de tudo. Não foi o que aconteceu. Nós tivemos, data vênia, um arremedo de reforma com algumas mudanças que me parecem interessantes, mas com outras lamentáveis, na minha modesta maneira de entender. Eis aí um tema, porque todos os senhores já tiveram oportunidade de ler. Comentário sobre o parágrafo 2º do artigo 58, depois da Lei 13.467, e dizendo como é que ele pode conflitar com o artigo 4º? Como é que ele pode dizer que horas à disposição do empregador não são pagas?
e por aí afora. O que nos interessa é projetar o que é que o Supremo dirá de um acordo coletivo que foi feito quando a lei mandava pagar. Pode a norma coletiva desdizer a lei? Pode a norma coletiva estipular contra a lei em prejuízo dos trabalhadores? Pode a norma coletiva ignorar a ideia de que o mínimo que a lei estabelece, o direito de trabalho exige que seja observado? São essas as questões que se colocam. Agora, ao analisar essa norma coletiva, quer me parecer que nós não podemos esquecer que há duas formas de análise de um texto coletivo e que o TST, por exemplo, já escolheu que a forma adequada é a teoria do conglobamento. Nós precisamos pegar o instrumento como um todo e verificar se ele manda não pagar horas in itinere, mas tem uma contrapartida aos trabalhadores. Se não houver, nós temos uma norma impégios. Aí o Supremo tem que dizer, vale a norma contratual impégios? O artigo 7º, inciso 26 da Constituição, quando diz reconhecimento das convenções e acordos coletivos, esse é um entendimento genérico que vale impégios e imélios? Ou a norma coletiva só pode dispor acima daquele patamar mínimo, que é o que a lei estabelece? Esse é o tema que se coloca. Um segundo momento é amanhã o Supremo vir falar da mesma norma coletiva com essa redação do parágrafo 2º do 58. Mas nós temos que lembrar que ele vai julgar uma norma coletiva que diz não paga quando a lei dizia paga. É interessante esse raciocínio jurídico. A gente precisa ter um instrumento para ingressar no túnel do tempo, né? O processo judicial é demorado o suficiente para, quando o Supremo está julgando esse recurso extraordinário, lembrar que a situação, de fato, era anterior ao texto atual da lei. O que se coloca, na realidade, é a seguinte: qual é a regra que, afinal, tem que vigorar no direito do trabalho? É a possibilidade de sindicatos e empresas, através de acordos coletivos, ou sindicatos patronais e profissionais, terem ampla liberdade de negociação? Quais os limites que tem que se subordinar à norma coletiva para sua validade? Há um detalhe interessante que envolve esta reforma trabalhista, que foi a mutilação que a Lei 13.467 promoveu nas entidades sindicais. Porque quando ela resolveu dizer, de forma eufemística, em vez de dizer fica proibida a contribuição sindical, ela disse assim: olha, só pode cobrar contribuição sindical de quem expressamente disser que concorda em pagar. Eu aproveito aqui esse grupo seleto para perguntar se alguém aqui conhece alguém que faz isso. E se não conhece, eu vou me dar aqui em holocausto. Eu faço. Quando chega no mês de fevereiro, eu vou lá para a secretária da minha faculdade e faço um documento. Declaro pelo presidente que concordo com o desconto da contribuição sindical e peço para mandar para o RH. E a Rose, que é chefe de RH, deve achar que eu sou um lunático, né? A primeira vez que eu mandei isso, ninguém sabia o que era e ligaram para mim para perguntar: o senhor mandou um documento aqui, do que se trata? Eu falei: não, porque a lei agora não deixa descontar a contribuição, só de quem diz expressamente. Essa historinha que eu estou contando, e meu tempo está correndo, falta só 5 minutinhos dos 15, significa que o sindicato foi mutilado. Como falar em negociação coletiva com um sindicato que não tem dinheiro, doutor Cristiano? E aí, Ronaldo, hoje eu estava almoçando, estava lembrando que nós íamos conversar desse assunto,
me veio uma ideia na cabeça. Nós criamos uma ideia, criaram na nossa cabeça, a ideia de que dinheiro é coisa de empregador. Empregado não tem dinheiro, é como se dinheiro fizesse mal para empregado. Então, sindicato de empregado que tem dinheiro, boa coisa não deve ser. Há uma presunção de que aquele dinheiro é manchado. Ora, meu Deus do céu, como é que vai pagar o metrô e o ônibus para o cidadão sair de onde ele está para ir para a mesa de negociação? Para dizer o mais risível, como é que um sindicato de empregados no século XXI pode negociar com um sindicato patronal ou com uma empresa sem ter uma assessoria jurídica, fiscal, contábil, econômica, psicológica, política? E como é que vai ter todo esse serviço se não tiver dinheiro para pagar essa gente? Quem se lembra dos sindicatos aqui na minha cidade, em São Paulo, sindicatos metalúrgicos de São Paulo, chegou a ter 400 mil na categoria. Tinha mais de 50 advogados trabalhistas, fora advogados do civil, do crime. Como é que fazia isso? O sindicato tinha que ter receita para pagar. Eu estou dizendo, como é que vai negociar? Então, isso envolve o voto de cada ministro do Supremo data vênia. Quando ele pensa na negociação coletiva e numa decisão que vai refletir daqui para frente, ele precisa lembrar em que universo nós estamos convivendo. Qual é a situação dos sindicatos hoje? Quem me dera que os sindicatos tivessem receita suficiente para poder negociar, para que os processos na Justiça do Trabalho diminuíssem bastante, porque as questões seriam resolvidas de maneira autônoma. Eu nunca tive dúvida, desde que eu estudava na faculdade e assisti julgamento de dissídio coletivo, eu era estagiário. Imaginem vocês que eu passava, às vezes, uma tarde no TRT de São Paulo assistindo o julgamento do dissídio coletivo. As primeiras sessões eu não entendi nada. Nas últimas, eu entendi uma ou outra coisa. Mas eu pensava o seguinte: como é que esses juízes aqui do tribunal podem conhecer a situação de fato que estão discutindo de categorias tão distintas? Rurais, urbanos, industriários, comerciários, serviços. É claro que os juízes não conhecem, com todo o respeito que me merecem. Ninguém melhor do que as partes conhece. Então, quando se vai analisar uma norma coletiva, tem que ter esse fato em primeiro lugar. Agora, voltando ao nosso problema concreto, o que é que o Supremo vai dizer? Eu, honestamente, não faço ideia. Eu só falei para os senhores que se acordam em que o TST diz que não pode suprimir horas in itinere, pode sim reduzir num número que as partes cheguem à conclusão que é razoável para evitar provas em processos individuais, é um acordo da relatoria da ministra Rosa Weber, quando era integrante da SDI da terceira turma. Eu não sei, isso foi em setembro, 23 de setembro de 2010, é a data desse acordo. 10 anos depois, a ministra Rosa já evoluiu muito e já deve ter mudado de ideia, ou reafirmou a ideia dela ou mudou de ideia. Eu estou curioso, especificamente, em ver o que ela vai dizer. Agora, eu estou curioso em saber o que o Supremo vai dizer, porque isto vai projetar a posição do Supremo para frente. Por isso que a doutora Renata organizou esse seminário, porque esse tema é de importância, não tanto pelas horas in itinere, mas pelo que significa na fundamentação e conclusão do Supremo para os limites da negociação coletiva. Esse é o grande problema. Eu continuo achando que o negociado deve prevalecer sobre o legislado quando aqueles que negociam estão em pé de igualdade, têm condições de negociar, o que hoje, data vênia, não acontece, a não ser em raríssimos casos em uma ou outra categoria. Segundo, quando se faz uma avaliação da norma coletiva no seu conjunto,
E aí, o que a norma coletiva faz é adaptar o texto legal à situação específica dessa ou daquela categoria. Retirar direitos não é função da norma coletiva, data velha. E aí, como eu já passei os 15 minutos, eu peço desculpa e vou parando por aqui. Obrigado. Obrigada. Vamos passar para o Cristiano, então, né? Vamos lá, Cristiano. Olá, boa tarde a todas e todos. É realmente um prazer, uma satisfação, uma grande responsabilidade estar aqui nesse evento, um evento muito importante, organizado pela Crivella Advogados, esse escritório que não se contenta em ser, digamos, apenas um local de prestação de serviço advocatício, que já seria muito importante, mas também se coloca como um centro de reflexão, como um centro difusor de reflexão sobre o mundo do trabalho no Brasil. Eu acho isso uma iniciativa muito importante nos tempos em que vivemos e sempre estarei à disposição para discutir com vocês justamente temas tão relevantes e cruciais para a vida do trabalhador, né? O direito do trabalho talvez seja o direito mais próximo da vida, o direito que envolve a sobrevivência, a subsistência, a felicidade, a dignidade do trabalho. Então, eu nunca me cansarei de ressaltar digamos, essa atitude tão interessante da Crivella Advogados, aqui representada pela queridíssima doutora Renata Cabral, por propiciar esse tipo de discussão. Quero saudar meus companheiros aqui hoje, além da doutora Renata, o ministro Pedro Paulo Manos, parabenizando pela indicação, nomeação como vice-reitor da PUC de São Paulo, uma instituição tão importante. Realmente ficamos contentes de saber que estará em boas mãos. O meu excelentíssimo amigo e colega, doutor Ronaldo Lima dos Santos, grande professor, grande procurador, coordenador nacional, e todos aqui presentes esperamos ter uma tarde de boas discussões. Bom, eu parto, então, de onde parou o ministro, justamente com... na fala dele, o ministro colocou uma questão interessante. Ele colocou como será que o Supremo vai se comportar nesse caso? Então, a minha apreciação vai passar justamente por modificar um pouco a pergunta. Por que o Supremo está apreciando esse caso? Então, vamos entender um pouco melhor, na minha perspectiva, o que está em jogo. Bom, em primeiro lugar, essa discussão, essa fórmula do negociado sobre o legislado não é nova. Nós somos mais experientes, coloco nessa classificação o doutor Ronaldo, o doutor Pedro Paulo aqui nessa mesa, nos lembramos que esse tema já surgiu nos anos Fernando Henrique Cardoso. Todos se recordam que no governo FHC houve uma série de reformas liberalizantes na economia, foram adotados os procedimentos normais pela Constituição, foram feitas emendas constitucionais que quebraram monopólios, permitiram privatizações, houve uma reforma da Previdência, houve uma reforma administrativa, mas houve uma única reforma, que essa não necessitava de emenda constitucional, que não foi aprovada, que era justamente um projeto de lei que buscava inserir essa prevalência do negociado sobre o legislado. Há várias razões circunstanciais para isso não ter ocorrido. Foi aprovado na Câmara por estreita margem. Quando chegou ao Senado, já era no ano de 2002, em que haveria uma eleição presidencial, e o Senado, no ano seguinte, não apreciou e o projeto perdeu objeto. Mas já ali se percebia que não estava em questão uma ideia de privilegiar a negociação coletiva, de empoderar os atores da negociação coletiva do mundo do trabalho, que seria algo que envolve, inclusive, um mandamento constitucional que prestigia a negociação coletiva. Ali, a ênfase já era a desregulamentação. A ideia de que a legislação trabalhista já representava algo a ser superado, uma barreira que precisava ser, digamos, retirada do caminho. Então, é curioso, é um certo desvirtuamento do Instituto, porque quando o Constituinte, 87 e 88, estabeleceu a primazia do acordo das convenções coletivas de trabalho, fez isso para justamente empoderar todos aqueles atores sociais envolvidos no mundo do trabalho, no sentido de dar mais prestígio à negociação, ao diálogo social, à capacidade de encontrar soluções novas, criativas, emancipatórias, libertadoras e que conferissem dignidade ao trabalho humano.
Há, então, um desvirtuamento desse instituto, colocando-se a negociação coletiva como aquele instrumento que poderia, nessa concepção, afastar, digamos, a suposta rigidez das normas legais para possibilitar uma maior liberdade. Mas liberdade de quem? Liberdade de quem gostaria de tirar direitos. O parlamento daquela época foi vacilante no bom sentido em relação a isso. Percebeu o perigo dessa alteração, sem diálogo social, sem uma construção coletiva. E foi interessante, o governo que tomou posse no ano seguinte, então o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estabeleceu o Fórum Nacional do Trabalho. E o Fórum Nacional do Trabalho procedeu a uma série de discussões e uma série de deliberações que envolveu o diálogo social. O que, a meu ver, considero uma atuação acertada. Então, esse assunto, de algum modo, ficou arquivado. Aí ele voltou com todo, digamos assim, com toda a sua força na discussão já mencionada pelo ministro Pedro Paulo, na discussão da chamada reforma trabalhista. Um projeto de lei enviado à Câmara dos Deputados com cerca de 10 artigos, que saiu de lá com mais de 100 alterações na CLT, além de várias outras alterações na legislação extravagante, e que significou, na perspectiva do processo legislativo, um processo legislativo sem discussão, sem diálogo social, e com uma das casas legislativas do Senado Federal renunciando, abrindo mão do seu papel de casa revisora, na medida em que se absteve de proceder à apreciação desse projeto de lei. Aprovou, chancelou o projeto tal como ele veio da Câmara dos Deputados. Então, essa foi uma situação que envolveu já uma anomalia no processo legislativo. Essa anomalia se faz sentir num certo atropelo das normas, num certo atropelo da Constituição e numa certa, digamos, numa certa pressa em cumprir aquele mandamento da desregulamentação. É uma lei que não vem, de novo, para aperfeiçoar o sistema. Acredito, e todos acreditamos, que o sistema sempre deve ser aperfeiçoado. Então, nem a legislação trabalhista, nem a Constituição são livros sagrados. Eles se submetem à constante correção e revisão. Mas, no meu entendimento, na minha concepção, não foi o que aconteceu com a Lei 13.467. Ela não veio com o intuito de aperfeiçoamento. Ela veio com o intuito de desregulamentação. Ela veio com o intuito de esvaziamento do espaço de interlocução e debate do mundo do trabalho, por meio, além de outros institutos e expedientes, do silenciamento de um dos principais atores do mundo do trabalho, que são os sindicatos laborais. Os sindicatos profissionais tiveram extirpado as suas fontes históricas de recursos, sem diálogo social, sem mediação, sem sequer uma certa transição para um suposto novo modelo. E elas foram silenciadas no processo. E então, nós chegamos aí, então, no ponto em que estamos agora, em que temos um protagonista institucional que não é mais o parlamento, é o Supremo Tribunal Federal. Nós temos um Supremo Tribunal Federal que decidiu julgar um recurso extraordinário, reconheceu a ele repercussão geral, e está prestes a tomar uma decisão que, como diz mesmo o texto de apresentação deste evento, afetará milhares de negociações coletivas em todo o Brasil. E aí cabe fazer uma pergunta: por que o Supremo? E por que o Supremo agora? E aí nós conseguimos entender que existe, é muito interessante, quem acompanha o cenário atual, político, percebe que existe uma certa tensão entre setores do governo federal, setores do Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal conduzindo um inquérito que investiga notícias falsas, disseminação de informações falsas por meios eletrônicos, e poderíamos até encontrar aí um certo antagonismo, uma certa antinomia entre STF e Poder Executivo, e também, em alguns casos, entre STF e Congresso Nacional. Mas, no que diz respeito ao direito do trabalho, o que nós temos é uma grande sintonia entre esses órgãos. Um grande acordo, digamos assim, uma sintonia que chega a ser comovente, na medida em que os discursos são muito similares.
os discursos do Ministério da Economia em prol da desregulamentação são acolhidos por uma parcela do Congresso Nacional de uma forma quase eufórica, e eles chegam ao Supremo Tribunal Federal. Este órgão, que até 1988 não tinha esse protagonismo todo, mas que a partir dos anos 2000, particularmente, começa a se colocar no cenário político e jurídico brasileiro com um protagonismo inédito e começa a expandir suas atribuições a ponto de interferir em questões de políticas públicas, em questões de representação eleitoral, em questões que envolvem os limites dos poderes, de uma maneira que nós poderíamos dizer quase imperial. No que diz respeito ao mundo do trabalho, essa intervenção tem sido um desastre. Publiquei um artigo junto com um grande magistrado aqui da 10ª região, Dr. Ricardo Lourenço Filho. Nesse artigo, nós chamamos o que está acontecendo com o STF hoje, em relação ao direito do trabalho, como o ativismo judicial da destruição. O STF vem promovendo sistematicamente decisões judiciais que desarmam as salvaguardas institucionais, constitucionais e legais que são inerentes ao mundo do trabalho e ao sistema de proteção trabalhista. Nós enumeramos e nós selecionamos algumas decisões recentes. E selecionamos 3 fases da destruição. Em 2016, temos decisões que praticamente eliminam o direito de greve de servidores e empregados públicos. Temos decisões que nós citamos depois com mais, digamos, com mais vagar e mais detalhamento cada um desses acórdãos. Decisões que envolvem, na segunda onda, em 2018, decisões que, mesmo sem o apoio na Lei 13.467, percebam então essa sintonia de pautas, que liberalizam de uma forma desmesurada o Instituto da Terceirização. Um instituto que entra de forma excepcional no mundo do trabalho, trazendo uma locação de mão de obra, uma intermediação de serviços, uma possibilidade de transformação do trabalho humano em mercadoria, foi entrando pelas margens do mundo do trabalho, sempre com restrições jurisprudenciais importantes para o Tribunal Superior do Trabalho. A partir de 2017, pela lei, por 2 leis, fica liberada. Mas o Supremo não precisava dessas leis. Analisando um caso de repercussão geral também, independentemente da reforma trabalhista, já considerou inconstitucional a súmula 331 do TST e já expressou uma liberalização máxima da terceirização. Nesse mesmo ano de 2018, com uma diligência e uma rapidez inauditas, julga constitucional a alteração que retira as fontes de custeio dos sindicatos profissionais, contrariando a sua própria jurisprudência, que exigia lei complementar para tipos de contribuição, como era a contribuição sindical. Como se não fosse pouco, como se já fosse pouco, como se não bastasse, temos uma pandemia, uma situação de emergência sanitária, e em 2020 o STF julga constitucional uma medida provisória que simplesmente retira o sindicato da negociação coletiva para a redução de salário e redução de jornada. Se nós analisarmos essas decisões em conjunto, nós encontramos aí um movimento de destruição do direito do trabalho, das bases que informam a legislação trabalhista, das bases que animam um direito protetivo e, digamos, emancipatório do trabalho. Isso significa afirmar que o Supremo hoje é a arena institucional em que mais riscos se colocam ao direito do trabalho. E é esse o Supremo Tribunal Federal que está julgando essa repercussão geral em recurso extraordinário. Gostaria de dizer que, muitas vezes, em todo momento que estou falando aqui, houve ministros que ficaram vencidos nessas decisões. Não é o Supremo Tribunal Federal unânime. Gostaria aqui de ressaltar especialmente 3 ministros. Ministra Rosa Weber, citada pelo ministro Pedro Paulo Manos, ministro Edson Fachin e o ministro Ricardo Lewandowski, que sistematicamente têm acusado e têm
de certo modo, pronunciado essa situação. E, em um outro caso, um outro ministro pode ou não aderir a essa minoria. Mas vemos em todos esses casos uma maioria muito coesa na hipervalorização da livre iniciativa, da hipervalorização de conceitos do mundo empresarial, de conceitos do mundo financeiro, de conceitos de uma certa glorificação da eficiência e do lucro que não encontra amparo na nossa Constituição. O Supremo, de guardião da Constituição, hoje é o destruidor da Constituição, no que diz respeito aos direitos sociais. Isso é uma situação grave, é uma situação institucionalmente séria e que precisa ser levada à esfera pública. Nossa esfera pública está entorpecida, adormecida, paralisada por tantas situações que ocorrem de perda de direitos, de dificuldades com a democracia, com a emergência sanitária, com a dificuldade de mobilização. Mas o mundo do trabalho precisa realmente se mobilizar. Estou concluindo, Renata, mas frisando um aspecto em relação a esse processo. Analisando, lendo o processo inteiro, preparando essa nossa conversa, pude ver quem são os atores do processo. É um trabalhador contra uma empresa mineradora. Assim que a repercussão geral foi reconhecida no Supremo, o Supremo permite o Instituto do Amicus Curiae, o amigo da corte, aquelas entidades que têm relação com a decisão a ser tomada no processo e que pedem ingresso. Nesse caso, há um descompasso numérico impressionante entre o número de entidades corporativas, empresariais e representativos de trabalhadores. É incrível como há tantas federações e confederações, uma central sindical, uma associação do nosso Ministério Público e da magistratura, que dão um desequilíbrio nas oportunidades de participação social. Quando as sustentações orais forem ser feitas, haverá um verdadeiro bombardeio das teses ligadas ao mundo empresarial. Eu entendo que o mundo empresarial tem as suas teses, é parte do sistema capitalista, é parte, digamos, da estrutura econômica que nos governa. Porém, eles não são os proprietários da discussão. Eles não podem deter digamos, os meios de produção do debate. O debate tem que circular na sociedade, até porque será uma decisão que afetará muito além das partes que estão ali envolvidas naquele processo. E aí uma pergunta se faz: é possível julgar esse tema de forma abstrata? É possível emitir uma tese de que direitos não previstos na Constituição são passíveis de negociação? Que eles são passíveis de negociação, nós sabemos. Ninguém nega. Agora, existem direitos numa perspectiva ampla, principiológica, global, normativa, e existem direitos que atuam na vida, numa empresa, numa categoria, num setor. E é só o juiz do caso, o juiz que analisa uma lide, que analisa uma demanda, que analisa uma discussão concreta, que pode ver se naquele caso há ou não há um desvirtuamento do Instituto da Negociação Coletiva. Não é necessário que o Supremo venha dizer que alguns direitos podem ser passíveis de negociação coletiva. Eles podem ser. A questão é como eles podem ser. O Supremo, com essa repercussão geral, pretende dar uma interpretação omnicompreensiva a algo que não permite esse nível de abstração e generalização. O resultado vai ser o desprestígio da Justiça do Trabalho, se for aprovada uma tese muito ampla, porque o juiz do trabalho é o juiz que tem a atribuição constitucional de analisar as fontes do direito do trabalho. A Constituição, as normas, as convenções, os acordos coletivos, os regulamentos de empresa. Então, nesse contexto, seria interessante, está faltando ao Supremo, uma contenção do seu ativismo judicial, da destruição. Nós temos uma Justiça do Trabalho com posições diferenciadas, discrepantes, como é inerente a qualquer órgão judiciário, mas que está habilitada e equipada para apreciar essas questões. Afinal de contas, como disse o professor Gomes Canottillo no evento de juízes nos anos 90, o que é um juiz do trabalho? Um juiz do trabalho é, antes de tudo, um juiz da Constituição. E essa nossa Constituição tem um compromisso com os direitos sociais. Então, eu
Vejo que eu até extrapolei um pouco o meu tempo, peço desculpas e me coloco à disposição para o debate. Obrigada, Cristiano. Vamos às palavras do Dr. Ronaldo. A palavra é sua, Dr. Ronaldo. Obrigado, doutora Renata. Então, boa tarde a todos e todas. Eu quero, primeiramente, aqui agradecer pelo convite. Na verdade, eu simplesmente falei para Eric, Eric Crivelli, meu amigo, chamo de Eric, de que eu viria prestigiar meus grandes amigos, diletos professores. Ele falou, não, já que você vem, dá uma palavrinha aqui, né? Mas a arena é deles. Mas muito obrigado pelo convite. Doutora Renata, muito obrigado pela gentileza. Professor Pedro Paulo Teixeira Manos, é uma honra estar com o senhor aqui, e meu dileto amigo e professor, ilustre procurador, um dos melhores procuradores do nosso quadro e um dos grandes professores constitucionalistas aqui no Brasil, Cristiano Paixão. Eu acho que eles acabaram com a brincadeira, né? Eles esgotaram muito bem todas as áreas aqui do tema, o que foi dito por ambos os professores, e eu acho que eu faço um resumo, talvez, disso, né? A Renata, quando apresentou o tema, ela tocou uma palavra que eu achei interessante. Ela falou assim, olha, esse tema que é tratado genericamente como legislado ou negociado. Embora, Renata, você tenha colocado ali, talvez despretensiosamente, não sei, mas veio bem a calhar essa expressão, ela realmente ela nos causa surpresa, porque como o tema é tratado genericamente como legislado sobre o negociado. E os professores trouxeram algo aqui que é muito mais do que o legislado sobre o negociado. Nós estamos discutindo condições profundas da nossa sociedade. A gente tem que lembrar que a nossa sociedade tem um projeto social previsto na Constituição Federal de 88. Então, esse projeto ele foi efetuado pelo povo brasileiro, numa constituinte, poder constituinte originário, né, que naquela época ainda se trabalhava com a ideia de constituição dirigente do professor Canotilho. Depois parece que ele mudou um pouquinho dessa diretriz, né, conforme estava na Constituição de 78, a Constituição Portuguesa de 78, mas esse foi o norte daquele diálogo social, daquele pacto social que foi reproduzido numa carta, que é a Constituição Federal de 88. Então, ali tem um significado muito grande, que é um projeto de sociedade. Então, quando o professor Cristiano indaga desse papel do Supremo, quando o professor Paulo também indaga, diz assim, qual o papel do Supremo diante de um projeto constituinte que foi idealizado pelo povo representado naquela constituinte, no poder constituinte originário. A gente tem que verificar até que ponto, né, o Supremo Tribunal Federal, o TST, Ministério Público, qualquer órgão ou entidade que tenha poder decisório ou poder de intervenção na sociedade, pode mudar as balizas desse poder constituinte originário. E hoje nós estamos verificando algumas balizas sendo modificadas. Aquele projeto idealizado e está aí ainda a ser construído, a sociedade a ser construída, muitas vezes ele sofre, né, vamos dizer assim, um desvio na sua finalidade, seja por uma decisão judicial ou até mesmo pelo poder constituinte derivado. Então, se discute muito hoje as normas constitucionais e inconstitucionais, algumas emendas. A gente discute assim, qual é o papel do Supremo como guardião da Constituição? É guardar os valores daquela sociedade, aqueles valores sociais que na Carta de 1988, né, devem ser ali conciliados com os valores da livre iniciativa ou dar guarida a um valor sobre o outro. Nós temos vários princípios e objetivos que devem nortear todas as decisões do Supremo ou de qualquer tribunal no Brasil. Embora nós sabemos que, muitas vezes, a decisão que chega ao Supremo Tribunal Federal, o conteúdo diz respeito também a um conteúdo político-econômico e tem umas balizas também diferenciadas, mas jamais a gente pode se afastar dessa Constituição Federal de 88. E quando a gente fala de legislado sobre negociado, eu acho que entramos nesse projeto. Onde entra esse diálogo de negociado e legislado dentro desse projeto, né? Quando a gente fala de negociado, nós estamos falando de algo que muitas vezes nos esquecemos no direito coletivo do trabalho, que é chamada autonomia privada coletiva. E eu quero fazer uma homenagem aqui ao professor Pedro Paulo Teixeira Manos,
né, que eu citei o livro dele de 2001, já em 2001, né, no livro dele, Negociação Coletiva e Contrato Individual do Trabalho, ele já, né, é um dos poucos autores que denominavam, né, esclareciam que era autonomia privada coletiva. Eu vou pedir escusas para ler, só para fazer uma homenagem aqui ao professor Pedro Paulo Teixeira Manos, tá? O que ele diz? Autonomia privada coletiva, no âmbito do direito coletivo do trabalho, é o poder, né? Repito, das entidades sindicais de auto-organização e autorregulamentação dos conflitos de trabalho, produzindo normas que regulem as relações atinentes à vida sindical, as relações individuais e coletivas de trabalho entre trabalhadores e empregadores. Então, nós estamos falando de um poder que até o indivíduo tem. Nós temos o poder da autonomia privada individual de criar normas jurídicas. Quando fazemos um contrato, estamos criando uma norma para regulamentar nossas relações privadas. E no âmbito coletivo, esse poder, como bem colocado pelo professor Pedro Paulo Teixeira Manos, é o poder conferido às coletividades de regulamentarem relações individuais e coletivas. É o poder de elaborar normas coletivas. Se é um poder de elaborar normas coletivas, é um centro de positivação de direito. Quando a gente fala de um poder que está criando norma, essa norma originada desse poder que vem das coletividades, organizadas ou não em sindicatos, onde ela se enquadra? Quando a gente fala negociado e legislado, eu quero deixar bem claras essas duas balizas. Nós estamos falando como esse poder se enquadra nesse projeto de Constituição que nós temos, de sociedade na Constituição, e mais, como esse poder se enquadra na hierarquia normativa. Não podemos perder de vista que falar de legislado sobre negociado é falar de hierarquia normativa. Talvez, e a gente tem que ter o cuidado, de o Supremo não perder o norte, de que não é uma questão pontual. Não é uma questão somente de horas em itinere, como é o objeto da questão. Ele está dando uma baliza, e aí a indagação do professor Cristiano é interessantíssima, importante, muito relevante. Será que é possível de dar uma baliza abstrata para esse caso? Eu também tenho dúvidas. Por quê? Porque nós temos aqui um projeto de sociedade, onde essa autonomia privada coletiva está bem delineada nos artigos 7º e 8º da Constituição Federal de 88, e onde vai se enquadrar? Porque a decisão que vier do Supremo, não tenhamos a ilusão que vai resolver o problema do legislado sobre o negociado, o negociado sobre o legislado, a relação entre os dois. Se não houver fixação de parâmetros mínimos ou de enquadramento dessa autonomia privada coletiva dentro da nossa hierarquia normativa, nós somos uma sociedade que temos um sistema jurídico ainda romano-germânico. Muitas coisas são regulamentadas pela lei. A nossa tradição, seja na negociação individual, seja na negociação coletiva, embora nós tenhamos muitas negociações coletivas com êxitos maravilhosos, nós ainda somos uma sociedade que litiga muito no judiciário, tanto que essa questão está chegando ao Supremo. Então, é muito interessante saber quais serão as balizas dessa autonomia privada coletiva, porque, atualmente, essas balizas que encontram foro constitucional, elas estão sendo regulamentadas, ou há uma tentativa de regulamentação em âmbito infraconstitucional. Então, a Constituição ela não pode nem ser modificada por normas infraconstitucionais, e me parece que nós estamos vendo esse movimento, e talvez os tribunais, aí o Supremo, com todo o seu posicionamento, também não pode fazer uma reforma sindical com base em decisões pontuais. Então, nós já temos aqui, como o professor Pedro Paulo Teixeira Manos bem elucidou, eu acredito que nós já temos uma reforma sindical realizada. Conversei isso com o Eric em outro evento, quando nós temos um legislador que tira a contribuição compulsória, não é uma mera mudança pontual. O nosso sistema sindical, inspirado na Lei Rocco da Itália de 1926, depois transferido para a Carta del Lavoro de 1927, que inspirou a nossa Constituição de 37, ele foi idealizado de forma hermética, fechadinha. Eu chamo que é o sistema de prancheta. Diferentemente do direito individual, que nasce da teoria da instituição francesa, que foi evoluindo, o direito sindical ele foi idealizado naquele corporativismo italiano de uma forma única, no mesmo momento. Sindicato único, por categorias,
paralelismo sindical, um sindicato de empregador, um sindicato de empregados, contribuição sindical erga omnes, representação sindical erga omnes e efeitos erga omnes das convenções coletivas. A nossa Constituição, com todas as mudanças que nós tivemos desde 1937, ela manteve essas balizas, ou boa parte delas, guardadas as devidas proporções. Quando se tira a contribuição compulsória erga omnes, no âmbito infraconstitucional, nós ficamos ali com uma tendência de uma associação sindical com base associativa, né, financeira, só os associados tenderiam a contribuir, e no âmbito constitucional nós temos aí um sistema sindical ainda erga omnes, a representação é erga omnes de filiados e não filiados, e os efeitos das normas coletivas também são erga omnes. O que ocorre? Quando se tirou essa contribuição sindical compulsória, e aqui eu não quero nem fazer defesa da existência ou não existência, embora eu critique que aí já houve a fala dos professores, de que qualquer decisão no mundo do trabalho, até pelas balizas da OIT, tem que ser dialogada, tem que ter o tripartismo, e a tirada abrupta não se justifica, seja contrariamente ou favoravelmente à contribuição sindical, a tirada abrupta da forma não se justifica, tem que ter fase de transição. Se nós temos o nosso orçamento que cortado da noite para o dia, a gente vai sofrer, as entidades sindicais, qualquer entidade no mundo capitalista também. Então, se critica isso, porque houve uma reforma sindical, e hoje nós estamos com algumas dificuldades, né, de base de sustentação financeira dos sindicatos, de aplicação das normas coletivas. Então, quando se tem uma decisão dessa, a decisão ela pode fazer uma reforma, continuar essa reforma sindical por questões, por solução de problemas pontuais. Então, o Supremo, no mínimo, deve verificar os contornos dessa autonomia privada coletiva, mas de acordo com o projeto de Constituição Federal, que preconiza o diálogo social, preconiza a autonomia privada coletiva como um fator de evolução, de progressividade dos direitos humanos sociais. Está lá no artigo 7º, eu acho que a primeira baliza, a vedação do retrocesso social. Por isso, eu tenho dúvidas se no nosso ordenamento jurídico a convenção coletiva, acordo coletivo ou o exercício da autonomia privada coletiva teria como possibilidade renúncias de direitos previstos em lei ou na própria Constituição Federal. A mesma da lei, nós temos aqui normas que eu poderia chamar, se não estiver fazendo nenhuma heresia aqui, professor Cristiano, normas materialmente constitucionais, porque, embora regulamentadas ali em lei infraconstitucional, elas possuem, os direitos ali previstos possuem lastro constitucional, como 13º salário. A própria jornada, horas itinéricas, nós estamos falando de jornada que tem baliza constitucional. Nós temos baliza constitucional para isso. Então, no primeiro momento, o nosso projeto constituinte ele é muito claro. O artigo 7º, 1 determina que as modificações no mundo do trabalho, sejam as modificações heterônomas, sejam as modificações autônomas pelas normas coletivas, vejam, em primeiro momento, sigam o princípio do não retrocesso social, e mais do que isso, o princípio da progressividade dos direitos humanos sociais, direitos trabalhistas. Então, há a necessidade de balizar. Eu me lembro que, Renata, que quando teve a discussão do poder normativo da Justiça do Trabalho, e o ministro Coqueijo Costa deu um voto nesse sentido, ele tinha até uma expressão bonita, né? Faço aqui também uma menção naquela discussão, qual seria o limite do poder normativo, né? Em 82, ele assim reproduziu, até poeticamente: o poder normativo atribuído à Justiça do Trabalho limita-se ao norte pela Constituição, ao sul pela lei, a qual não pode contrariar, a leste pela equidade e o bom senso, e a oeste pela regra consolidada no artigo 766 da CLT, conforme a qual, nos dissídios coletivos, serão estipuladas condições que assegurem justo salário aos trabalhadores, mas que também permitam justa retribuição às empresas. Olha que interessante. É isso que a gente está discutindo, é algo muito mais profundo do que a mera questão legislado e negociado horas em itinere ou não. E aí eu coloco essa questão também, que o professor Cristiano colocou: será que num mundo tão heterogêneo,
como no mundo atual, uma sociedade econômica e socialmente tão heterogênea, com tantas categorias, tantas entidades sindicais, tantos setores econômicos e sociais, será que uma baliza abstrata, nesse momento, ela consegue ser um fator de equidade, ser um fator de justiça social, ou pode desequilibrar? Porque nós estamos falando desde categorias rurais, até categorias que estão no meio urbano, desde sindicatos, vamos colocar, sofisticadíssimos, até sindicatos que estão lidando ainda com o nosso analfabetismo social, com a falta de inserção virtual ou dos trabalhadores da sua base. Então, a gente verificou isso na pandemia, alguns sindicatos conseguiram fazer belíssimas assembleias virtuais, como bancários, como metalúrgicos, e alguns tinham uma impossibilidade muito grande, porque havia uma exclusão digital, analfabetismo, como no âmbito rural. Então, nós estamos falando de uma sociedade complexa. Então, de qualquer forma, se essa discussão não for colocada dentro desses limites, a gente pode ter uma certeza aqui, me parece, que qualquer decisão do Supremo não vai resolver a questão do legislado sobre o negociado. Por quê? Nós vamos continuar discutindo quais os limites dessa autonomia privada coletiva. Pode renunciar direitos? Eu tenho dúvida. Quando nós temos o princípio da progressividade dos direitos sociais, me parece que aqui não se fala em renúncia. A autonomia privada coletiva, a norma coletiva, não é para renúncia. Aliás, até os famigerados artigos 611A e 611B, se nós formos verificar, da reforma sindical, que na verdade não foi uma reforma, foi a tentativa de instituir institutos do direito civil dentro do direito do trabalho, como a autonomia privada individual, banco de hora tácito, do trabalhador hipersuficiente e outros, até no artigo 611, se nós formos verificar, ali não há um espaço para renúncia. Não sei qual foi a intenção, mas eu fiz essa leitura e ela fica muito clara. Vou citar aqui o parágrafo 2º. A inexistência, artigo 611A, parágrafo 2º. A inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção ou acordo coletivo de trabalho não exigirá sua nulidade por não caracterizar um vício do negócio jurídico. Olha, a inexistência de expressa indicação de contrapartidas não leva a nulidade. Isso não significa que não tenha que ter contrapartidas recíprocas. Por quê? Princípio da primazia da realidade. O que está em jogo nessa decisão do Supremo? Por que foi colocada aquela cláusula sobre horas intínuas ou limitação? Essa limitação é uma renúncia parcial ou total? Se for renúncia, pode, diante do artigo 7º primeiro? E segundo, quais são as balizas que levaram aquela negociação? E aí nós temos duas teorias muito bem colocadas pelo professor. Uma norma coletiva, você tem a teoria do conglobamento, da atomização, e, sem maiores delongas, a nossa jurisprudência, ela caminhou para a teoria do conglobamento. E aí, teoria do conglobamento tem que verificar a negociação coletiva em concreto. Em concreto. Será que é uma matéria constitucional, análise de uma convenção coletiva em concreto? Quais foram os fatos? Porque o fato de colocar lá, ou a circunstância de se inserir uma cláusula de compensação de tais medidas, ou de direitos, ou de renúncia, não significa que ela seja válida. Pelo artigo 7º primeiro e até pelo artigo 611, a gente verifica que não se trata de renúncia. E vou até além. O artigo 611, parágrafo 3º, também prevê contrapartida. Se for pactuada a cláusula que reduz o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra a dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. O que está dizendo aqui? A mesma coisa do parágrafo 2º. Olha, só que aqui previram a um caso específico. Quando houver redução de salário e jornada, tem que ter lá uma proteção contra a dispensa. Ou seja, reciprocidade. Nem nessa lei a gente verifica, e eu poderia fazer outros questionamentos, a renúncia. Então, me parece que nosso sistema romano-germânico, pode ser que amanhã, e aí é que está, pode ser que amanhã, com a reforma sindical,
com a legislação de fomento da negociação coletiva, uma negociação de fomento contra atos antissindicais, na verdade, uma legislação contra atos sindicais, uma legislação que garanta o direito de greve, nós possamos ter um sindicalismo mais forte e, dentro desse contexto, determinar quais são as balizas dessa autonomia privada coletiva. Porque hoje, o que nós vimos? Uma vez me perguntaram, já estou quase terminando, tá, Renata? 2 minutinhos, estou controlando aqui. Uma vez me perguntaram, olha, mas no Brasil o sindicato tem muita força, porque ele tem lá, ele pode negociar sobre o legislado. Eu falei, olha, não é bem assim, tá? Porque os artigos 611, 611A e B, eles, na verdade, já fazem uma baliza desse negociado. Ficou muito bem claro 2 coisas, que o negociado hoje sobre o legislado é muito conveniente. A gente verifica que é muito mais nas hipóteses de interesse do empregador. E 2 outras coisas muito importantes, né? O negociado, o coletivo, a autonomia privada coletiva está enfraquecida, seja porque a própria reforma trouxe autonomia individual, um aumento. Então, você tem ali bancos de hora tácito, banco de horas individual. Você tem a tendência de uma representação de trabalhadores, que a tendência era fazer uma certa resistência ao sindicato. Nós temos ali a questão, não gosto de falar dessa denominação, mas do hipersuficiente, que pode negociar até com força maior do que a negociação coletiva. Nós verificamos nas MSPs 905 e 936 que todas aquelas matérias que seriam de matérias de negociação coletiva foram retiradas da negociação coletiva, e muitas matérias que seriam de interesse dos trabalhadores, também na Lei 13.467, foram retiradas da negociação coletiva. Uma pergunta, se o negociado prevalece sobre o legislado, não poderia ter uma previsão de causa de ultratividade? Se o legislado prevalece sobre o negociado prevalece sobre o legislado, não poderia ter uma norma dizendo que essa reforma trabalhista não se aplica àquela categoria? Será que a gente vai realmente admitir isso? Ou a gente está admitindo pontualmente, construindo pontualmente, quando eu digo a gente, os operadores do direito, os tribunais, de uma forma geral, estão admitindo pontualmente naquilo que talvez não seja tão conveniente para os trabalhadores? Isso tudo faz parte de uma falta de diálogo social, de um pacto social, de uma conceituação social que pudesse, né, fazer frente a esse desafio que é o negociado e o legislado aí para frente. Para terminar, são essas as minhas palavras. Tá? Eu quero deixar bem claro aqui que essa questão é uma questão que envolve, primeiro, né, um projeto de sociedade. Então, quando o Supremo decide qualquer tema constitucional, ele deve se ater ao projeto de sociedade que foi construído pelo Poder Constituinte originário em 1988. A autonomia privada coletiva, ela tem que ser exercida dentro das balizas, porque é um direito e função desse projeto de sociedade. E aí nós temos um projeto bem claro, o avanço, a progressividade dos direitos sociais. E se fosse para decidir algo nesse ponto, que fosse algo que considerasse a realidade das entidades sindicais, que fosse algo dialogado. Eu tenho dúvidas se essa questão seria uma questão para ser decidida pontualmente pelo Supremo, pelo TST, ou qualquer outro organismo que não tivesse aí a natureza de tripartite e que pudesse efetivar o amplo diálogo social. Eu agradeço muitíssimo e deixo aqui para algumas reflexões aí para o debate. Ronaldo, obrigada. Agradeço aos nossos 3 palestrantes. Nós vamos passar para as perguntas, eu já tenho aqui inscrição. Eu queria só fazer umas provocações também. Tudo parece um grande plano, né? Se não parece, ele é um grande plano de destruição. E me parece que existe uma parte da sociedade que não está atenta. Uma parte da sociedade jurídica, talvez uma parte da sociedade, digamos, em âmbito aí, sindical, porque o que nós temos é inclusive um preconceito da sociedade hoje em dia em relação ao debate quando se fala de entidade sindical. Isso já é um preconceito que, para se vencer isso, eu digo todos nós, independentemente do mundo jurídico ou do mundo sindical, o que se vê é o diálogo em rodas de amigos, quando se trata desses assuntos. O que nós temos e vemos e ouvimos é a história, não, o sindicato está dentro, o sindicato negocia, já existe
esse tipo de preconceito. E pelas falas de alguns julgados ocorridos no Supremo esse ano em relação às medidas provisórias e às discussões especificamente, eu me lembro do julgado em relação à possibilidade de redução de jornada, de salário, onde se discutia a constitucionalidade da parte da medida provisória em que se franqueou a possibilidade dessa redução salarial e redução de jornada sem a participação do sindicato, onde houve essa discussão. Eu me lembro de algumas falas, especificamente do ministro Fux, em relação ao tema, de uma forma muito franca, muito clara, colocando esse preconceito em relação a essa negociação coletiva. Então, acho que a primeira barreira que a gente precisa em termos de mundo sindical e mundo jurídico é quebrar esse preconceito. Inclusive, o que a gente ouve sempre? Que o judiciário é moroso, que o judiciário não funciona, que o judiciário é abarrotado, é o que a gente ouve. E, ao mesmo tempo, a sociedade faz a opção clara de destruição das entidades sindicais para que você também tenha menos poder de negociação e você deixa a sociedade do mundo do trabalho ao Deus dará, ou seja, cada um trata do seu banquinho como quer que seja, e é óbvio, e não precisa ser do mundo do trabalho para dizer que essa negociação individual ela inexiste. Então, é necessário, sim, que a gente tenha essa representação da entidade sindical que funcione, que esteja bem assessorada, que tenha saúde financeira, para que possa, sim, negociar normas entre entidades de empregado e de empregador, para que, inclusive, se evolua nessa relação do trabalho. O Cristiano citou o trabalho como a fonte da felicidade, da dignidade. E se não é a única, pelo menos, no mínimo, ela traz uma grande parte, né? O homem sem trabalho, a mulher sem trabalho, o resultado é desastroso. Nós sabemos disso, né? Então, por isso, prezar por essa estabilidade das relações de negociação coletiva. E eu faria uma outra provocação interessante. A gente fala tanto de negociação coletiva, a gente fala tanto de acordo coletivo, e não que se tenha que passar pela realidade para que se tenha empatia ou conhecimento dela. Claro que não. Mas é um distanciamento gigantesco quando a gente vê, por exemplo, um Supremo falando de negociação em acordo coletivo sem ter vivido exatamente o que é uma negociação coletiva. É muito interessante. Eu lembro quando eu comecei a participar de verdade das negociações coletivas, assessorando e do acordo coletivo, é uma dinâmica muito própria. É uma dinâmica muito própria. Então, para que eu possa ter o conhecimento acadêmico e processual, e que eu possa, de fato, interferir nessas relações, eu como mão do Estado, né, o judiciário como mão do Estado, seja o juiz do trabalho, seja o juiz da Corte do Supremo Tribunal Federal, ele precisa entender do que se trata. Eu cansei de ver inúmeros julgados onde a gente discutia dissídios coletivos em que sequer existe essa vivência, e a gente precisa se apropriar disso. Então, essa discussão junto com o judiciário ela é de extrema importância. A participação do Ministério Público do Trabalho, eu não preciso nem dizer, porque ela é crucial, ela é fundamental para essa relação, para que justamente tanto o Judiciário como o Ministério Público possam ver as partes de fato, com essa autonomia de discussão entre si. Porque é assim a gente pode ver uma melhora no patamar do trabalho, né? O que eu vejo hoje em dia é que essa destruição é total. A gente tem uma legislação que não permite, basicamente, a saúde financeira das entidades sindicais, a mesma legislação que diz que a pessoa que ganha a partir de
de um certo salário, ela pode negociar individualmente, a mesma interpretação legislativa que está tentando tornar obsoletas as entidades sindicais para esse tipo de negociação. E é um alerta que tem que ser feito. A gente não vai se cansar de falar e de ter esse ativismo, porque senão a gente morre literalmente na praia. Eu acho que é tão simples quanto isso. Então, um debate, eu agradeço, né, a todas as falas, fiz essa intervenção porque isso é um plano de destruição, e a depender da decisão do Supremo, a gente vai ver que o plano vai dando talvez mais certo, né? Não sei exatamente para quem, mas enfim. E, bom, eu também já falei demais, eu vou passar aqui a palavra para o doutor Fábio Bon, que fez a sua primeira inscrição, tem uma pergunta. Fábio, se você quiser abrir seu microfone e o seu vídeo, fica à vontade. Oi, boa tarde a todos e todas. Oi, queria agradecer o convite para participar desse evento. Queria parabenizar a todos e todas em nome da doutora Renata. É sempre um prazer te ver. Sempre aprendendo muito com você. Eu tenho aqui duas perguntas que eu fiz. Eu vou fugir um pouco da chave do nosso constitucionalismo nessa primeira pergunta, que, como assessor da área internacional da CUT, me interessa um pouco mais o debate nessa chave. Então, frente aos compromissos internacionais que a gente tem, especialmente a Convenção 98 e a 154, a gente não deveria estar vendo algumas manifestações mais incisivas dos nossos magistrados, num sentido de declarar mesmo inconvencionais algumas alterações feitas pela reforma trabalhista, e aí, em especial, o negociado sobre o legislado em prejuízo do trabalhador. Então, acho que essa é o primeiro questionamento que eu queria trazer. E aí um questionamento um pouco mais geral para os nossos professores aqui, acho que 2 deles foram meus professores. Como é que vocês enxergam o direito do trabalho como um ramo autônomo, quando a nossa Constituição e um dos princípios assim, mais basilares do direito do trabalho, que seria a irredutibilidade salarial, ele vem ser flexibilizado por uma medida provisória? Eu acho que a gente tem tantos conflitos interpretativos ou de ordens normativos que eu até me perco um pouco na quantidade de equívocos como estudante do direito do trabalho que isso implica. Eu queria ouvir um pouco de vocês. E mandar um beijo, um abraço para toda a equipe do Crivelle, que está aí também assistindo. Saudades de muita gente que está aí com quem eu trabalhei. Um beijo. Obrigada, Fábio. Ótimo te ver também. Eu acho que a gente pode ter a participação dos 3. Posso começar pelo ministro Pedro Bandos? A gente pode seguir a mesma ordem? Então, vamos lá, ministro. Muito bem. Então, vamos objetivar, porque somos 3, né? E já são 6h30. As questões que o Fábio coloca são muito interessantes. A primeira, eu concordo com ele. Eu acho que é preciso, né, que quando a gente entende que determinada conduta ou determinada regra legal ofende o direito do trabalho, a gente situe essa questão no plano nacional, mas no plano institucional também, no plano internacional, sem dúvida. Então, ele lembra muito bem as convenções 98, 154. É preciso que a gente... eu não vou dizer nem ressuscitar, Fábio, porque eu acho que para nós nem nasceram as normas internacionais, né? Mesmo o artigo 5º da Constituição, estando lá falando, é preciso que a gente faça um esforço para fazer valer a norma constitucional no plano interno. A segunda questão, eu acho que há um desfoque na sua postura. Uma decisão judicial, seja lá de que tribunal for, com todos os data vênia que me merece, não desnatura um ramo do direito. O direito do trabalho é, sim, um ramo autônomo. A circunstância da medida provisória 936
ter dito que podia flexibilizar e reduzir salário por norma individual, em absoluto tem a ver com a postura do direito do trabalho. Se fosse assim, quando o chefe do Poder Legislativo dizia que tinha que fechar a Justiça do Trabalho, ele estaria desmoronando o direito do trabalho. Eu, que já vivi um pouco mais que você, já cansei de ouvir dos mais variados setores, até do próprio judiciário, posturas desse tipo, que não tem nem pé nem cabeça. Agora, é importante você chamar a atenção para uma reflexão sobre o significado da medida provisória 936 e mais, da postura do Supremo diante da arguição de inconstitucionalidade. Mas são questões muito interessantes que levam a gente a reflexões importantes. Bom, eu quero agradecer o Fábio. O Fábio é um parceiro de outras lutas, aí já tivemos juntos o período que eu estava na assessoria internacional do Procurador-Geral do Trabalho. A gente teve já aí algumas campanhas aí, né, que envolvem especialmente o sistema interamericano. Eu vou começar por aí. Eu acho que a questão da convencionalidade precisa ser melhor explorada. Eu tenho dito sempre que a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem proferido algumas decisões muito interessantes em relação ao direito do trabalho, que é um caso, aquele caso do Peru, que foi proferido, se não me engano, em 2018 ou 2019, um caso importante, que é um caso que envolve o reconhecimento da efetividade das normas da Convenção Americana de Direitos Humanos no que diz respeito ao direito do trabalho, ou seja, saindo daquela concepção que eram normas de orientação, para o sentido de se tratar, especialmente na área sindical, de normas de eficácia plena. Então, isso foi a meu ver, um grande avanço e que precisaria ser mais, digamos, trabalhado no plano interno, né? Até falo para os nossos colegas, o Ronaldo também, a gente tem alertado para isso, para que já nas nossas peças processuais, nossos inquéritos civis, que essa questão das normas do Sistema Interamericano de Direitos Humanos sejam tematizadas e levadas à provocação do judiciário. Nós temos algumas decisões do TST interessantes nesse sentido. Tem um acordo da 7ª turma do ministro Cláudio Brandão, no caso que envolve pessoa com deficiência, que ele invoca normas internacionais. Então, nós temos que, de certo modo, incentivar esse tipo de discussão. Eu considero muito importante. Eu considero que nós temos um contexto de utilizar os recursos argumentativos que sejam decisivos nessas situações. Nós vemos uma situação de emergência que envolve, inclusive, um risco de direitos. Nessas situações de emergência, ativar normas internacionais de proteção de direitos humanos pode ser uma estratégia bem-sucedida. No que diz respeito à pergunta sobre redução, aquilo, para mim, ou seja, aquela medida provisória e a decisão do STF na ADI 6363, a meu ver, estão inseridas num contexto que eu chamo de um contexto de oportunismo desconstituinte. A minha interpretação é que nós vivemos uma situação de desconstitucionalização, né, de uma série de, digamos, de iniciativas desconstituintes, seja do Poder Executivo, seja do Poder Legislativo, seja de atores da sociedade civil, e muitas vezes do Supremo Tribunal Federal, e que muitas vezes se utilizam da situação de emergência sanitária para, de certo modo, propor alterações que não seriam factíveis em situações de normalidade. Isso não é novidade. No período 11 de setembro, muitas vezes leis terror aprovadas em outros países, inclusive nos Estados Unidos, acabaram aceitando alterações drásticas na legislação sob o pretexto de lutar contra o terrorismo. A situação da DI 6363 mostra exatamente isso. Um oportunismo do governo de aproveitar uma situação de emergência para precarizar ainda mais o ordenamento jurídico trabalhista. Então, a meu ver, é justamente em situações de emergência que a Constituição deve incidir. Deve ser aquela, digamos, aquela defesa mínima contra a dissolução dos direitos, que são, de certo modo, o amálgama do tecido social. Bom, antes eu quero
pedir permissão só para fazer um comentário sobre a fala de Renata, que foi muito importante. Renata, nós temos, e eu tenho visto na Conálise, é algo que a gente vem trabalhando, o professor Cristiano acompanha, e eu sempre tenho isso em mente, o Jefferson, que é meu vice, né, na coordenação da Conálise, também, de que nós temos um antissindicalismo muito grande. Há uma antissindicalidade e o antissindicalismo. O que é antissindicalidade? É a aversão a um movimento sindical chamado sindicalismo, que está aí há 200 anos. Embora, Renata, toda essa estrutura, direito do trabalho, magistratura do trabalho, Ministério Público do Trabalho, nasceu da luta coletiva. Então, sem o sindicalismo, sem a luta coletiva, nós não teríamos sequer o direito do trabalho, como todos conhecem aí da história do direito do trabalho. Mas há uma aversão muito grande, que é a antissindicalidade. E essa aversão, que eu costumo dizer, a antissindicalidade é o preconceito. O antissindicalismo é a discriminação, é a concretização do preconceito. Então, nós temos vários atos antissindicais. E esses atos e condutas antissindicais, eles transparecem também nas normas legais. Então, nós temos normas legais antissindicais, a Lei 3467 é uma, pela forma abrupta com que tirou a contribuição compulsória. Se verificarmos, há uma antissindicalidade da representação dos trabalhadores na empresa, onde se coloca lá na legislação de que não pode haver interferência ou intervenção sindical. Quem decide se vai ter a participação do sindicato ou não é a coletividade de trabalhadores. A lei não pode afastar o sindicato. A OIT, na Convenção 135, preconiza que a representação de trabalhadores não pode ser um local de resistência ao sindicato. Ela tem muito essa preocupação. E aqui a lei diz que não pode ter interferência do sindicato. Como? Quem decide isso não é o legislador, muito menos quem fez a Lei 3467 de 2017. E sim, é a coletividade, a autonomia privada coletiva. Então, nós temos condutas antissindicais legais, judiciais. Então, o direito de greve está podado. Nós verificamos na greve dos Correios. Então, a greve não é abusiva, mas tem que colocar 90%. Então, a OIT preconiza muito que tem que ter medidas compensatórias. Administrativas, são várias resoluções, aí tem até portaria sobre registro sindical, quase uma reforma sindical, e daí por diante. E isso permeia os operadores do direito, o judiciário, membros dos ministérios públicos, e daí por diante. O sindicalismo, ele é um movimento sindical, é um movimento social. E como todos os outros movimentos sociais que nós conhecemos, sofre do preconceito, assim como todos os direitos sociais. Então, gostaria de fazer essa ressalva. E em relação, Fábio, você colocou duas perguntas maravilhosas. Tá? Vou iniciar a primeira aqui pelo controle de convencionalidade, que enquanto a Renata estava falando, eu já tinha até anotado. A Conálise, Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical e do Diálogo Social, emitiu a nota técnica número 5 sobre direito de greve, Fábio. E aí nós estamos elaborando, e deve sair nos próximos dias, uma nota técnica sobre dispensa coletiva. Tá? Em ambas, Fábio, se tiver oportunidade, posso passar depois aí, mas no site do Ministério Público está à disposição de verificar a nota técnica número 5 sobre direito de greve. Ela foi toda baseada nas convenções, nas normas internacionais, nos verbetes do Comitê de Liberdade Sindical da OIT. Quem lê vai falar, é um outro direito de greve. A OIT não preconiza jamais que o direito de greve é suspensão. E para a gente Operação Tartaruga, de Zelo, essas coisas são, como se diz, meios persuatórios. E não. Para a OIT isso é greve. A greve de solidariedade não é em nenhum momento rechaçada pela OIT, pelo contrário, eu nem digo que é greve de solidariedade, é de compartilhamento. Quando o trabalhador lá na Ford, de Camaçari, em virtude de um prejuízo para os trabalhadores da antiga Ford de São Bernardo, infelizmente, aí isso não é solidariedade, é compartilhamento, porque o interesse dele também está sendo atingido. E mesmo a greve de solidariedade, que é entre categorias distintas, não é esse torneiro mecânico que está defendendo o interesse de um outro torneiro mecânico da mesma empresa que está em outra região, mesmo a greve de solidariedade é aceita. A greve geral não se confunde com greve política. Então, tudo isso nós temos, Fábio, ali na nota 5, à luz tudo foi tirado das decisões do Comitê de Liberdade Sindical da OIT, e parece outro direito.
E a dispensa em massa, a mesma coisa. Então, nós vamos soltar em poucos dias, aí o colegiado está apreciando uma nota técnica, que seria número 7 da CONALIS, sobre dispensa coletiva. Nós temos todos os parâmetros internacionais, Fábio. 82% dos países membros do OIT regulamentam a dispensa coletiva. As democracias regulamentam o diálogo social, por quê? Porque a dispensa coletiva não pode ser vista com o mesmo olhar de uma dispensa individual, que aqui é direito potestativo. Em muitos países nem é, como a Alemanha e o Japão. Então, quando a gente verifica, nós temos todos os parâmetros. E está na OIT que o juiz pode usar o direito comparado, né? Está no artigo 8º da CLT, que o juiz pode usar o direito comparado, as normas internacionais. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer uma leitura das nossas normas internas, e inclusive da Constituição, que fica aí numa redoma, e me parece que a gente ainda é monista, muito monista, pelo menos nas decisões judiciais, de que não se tem controle de convencionalidade. Nós estamos engateando, Fábio, nessa discussão, e o que o Cristiano colocou é muito importante. Nós temos que construir isso. Nós, operadores dos direitos, nas nossas peças, na primeira inicial, pegar uma convenção do OIT, pegar uma decisão do Comitê de Liberdade Sindical e outras cartas internacionais e trabalhar isso. Hoje a Constituição não basta mais. Ela não basta, infelizmente. Eu gostaria que bastasse. Então, essa pergunta é muito interessante. E os tribunais têm uma dificuldade, mas eu acho que a gente está conseguindo construir e nós temos que construir. Advogados, membros do Ministério Público, a gente que leva a demanda para o judiciário, construir o controle de convencionalidade. Isso é muito importante hoje. E você tocou de algo que é muito interessante. Por que essa sua surpresa, a minha surpresa de todos nós aqui? Porque, no fundo, nós sabemos que o direito do trabalho, como qualquer outra norma, mas no direito do trabalho, sobre a questão sobre a autonomia do direito do trabalho, no direito do trabalho, a correlação de forças sociais na sua construção, ela foi muito mais manifesta. Porque ele nasceu, esse arcabouço jurídico normativo, chamado direito do trabalho, da correlação de forças entre empregados e empregadores. Aliás, o direito coletivo do trabalho nasceu antes do direito individual. Embora o professor Wagner Gílio, saudoso professor Wagner Gílio, já falava que o direito processual pelos conselhos de Proudhon tinha nascido antes dos dois, mas tudo bem. Então, já nasceu nessa correlação de forças. E qual foi a nossa primeira reivindicação? Retirar a relação de emprego, a relação de trabalho, da lógica do Código Civil, da lei da oferta e da procura. E o que ocorre? O que eu costumo dizer para a gente fechar essa fala, Fábio? Que, pelo viés psicanalítico, o direito do trabalho ele é o superego do capitalismo. Ele é um direito muito ambivalente, porque ele é um direito conquistado, com muito suor, com muita força, com muita luta, muito sangue, como diz o professor Victor Russomano. Não tem nenhuma linha, nenhum inciso, nenhum artigo de nenhum país, de nenhuma declaração universal que não tenha sido objeto de muita luta, fruto de muita luta, mas ele também é um direito que o capitalismo, logo após a Revolução Russa de 1917, não é por acaso que o Tratado de Versalhes universalizou o direito do trabalho, porque era um limite imposto ao próprio sistema capitalista. O próprio sistema capitalista e essas políticas ultraliberais desconsideram isso, ele não pode conviver, ele não consegue conviver com a barbárie, porque põe em xeque o próprio sistema. Então, o que eu costumo dizer, Fábio, que quando vem essas tentativas de trazer o direito civil para o direito do trabalho, porque eu acho que o que houve aqui foi trazer institutos de direito civil para o direito do trabalho com a 13467 de 2017, o que está tendo aí um retorno do recalcado, como disse Freud, né? Então, na verdade, é a pulsão de exploração que está todo o tempo tentando trazer a lei da oferta e da procura, a igualdade formal, afastar a coletividade de trabalhadores, a organização dos trabalhadores, que são os institutos próprios do direito do trabalho que colocam limite a essa pulsão de exploração. Então, nós estamos num momento de correlação de forças e que parece que parece não, certamente o capital está tendo a prevalência sobre o trabalho, e uma submissão, que nós temos aí a lei da liberdade econômica, não tem uma lei dos direitos sociais, né? É uma declaração, a declaração de liberdade econômica, e a extinção do Ministério do Trabalho, inserindo dentro do Ministério da Economia, ou seja, submissão total do capital ao trabalho. Essa é a lógica que está por aí. Mas isso, Fábio, são correlações de forças. Não significa que o direito do trabalho perdeu sua autonomia, mas pode ser que perca.
se nós não lutarmos para que ele continue sendo um ordenamento jurídico com seus princípios, regras e o que é mais primordial, né? O objetivo próprio, que só nasceu com um objetivo de trabalho, tutelar o ser humano trabalhador. Tá? Então, esse é o único objetivo, por isso que sofre toda essa resistência. Mas entenda que faz questão, faz ali uma menção aqui à correlação de forças. Tá? Isso estava na origem do direito do trabalho, vai estar sempre na dinâmica, na dialética do mundo do trabalho. Entre capital e trabalho, essa correlação de forças. Tá? Acho que é isso. Obrigada. A gente está super adiantado aqui da hora. Eu só vou passar a palavra para o José Avelino Barreto, para o Eduardo Bossolan. E aí a minha sugestão para a gente finalizar, José Avelino, bem-vindo. Eduardo Bossolan também deve estar abrindo o microfone. Obrigado. Da câmera. Eu vou te passar... Boa noite. Eu vou primeiro passar a palavra a você, José Avelino, e em seguida o Eduardo pode fazer a pergunta em seguida. Certo. E as duas perguntas os palestrantes podem abordar e a gente faz um final, já me pedindo desculpas, mas agradecendo pelo tempo, mas agradecendo pela riqueza aqui do debate. Por favor. Bem rápido. Avelino, eu sou diretor da Federação dos Bancários, estou aqui em Brasília, mas represento também a Federação dos Bancários do Centro-Norte. O doutor Ronaldo falou um pouco aí da correlação de forças. E ao fundo aqui não dá para ver legal, mas é o Congresso. A gente tem uma dificuldade bastante do diálogo com o Congresso. Sindicalista que sou, né? A gente faz o debate, disputa, e o momento está mais difícil ainda de disputar lá no Congresso, porque a gente sabe como é que a força da militância são nas ruas. Aí eu escrevi até aí no chat. Aí a Clivere assessora os bancários na campanha nacional dos bancários, e o exemplo importante do negociado sobre o legislado. Claro, sem abrir mão da CLT, sem abrir mão da justiça. Mas o grande exemplo, e aí se puderem falar aí também um pouco, da importância das categorias organizadas, fortes, e que dão exemplo para as demais categorias, sabendo, e aí foram falados aí também, sem recursos, os sindicatos não tem como ser uma categoria forte, né? E a gente, enquanto bancário, a gente está procurando e trabalhando junto para que estamos sempre juntos, para que seja classista e não ficar aquele, fechamos um acordo dos bancários, pronto. Mas estamos juntos, todos temos que estar juntos com as demais categorias, petroleiros, bancários, rodoviários, vigilantes, e todos sempre juntos. Então, é só para a pergunta, para ver a questão da relação com o judiciário. Então, fechei. E agradeço aí a participação de todos e pelo o espaço que foi dado a gente. Obrigada, Eduardo Bossolan. Tá aí. Oi. Eduardo, pronto. Por favor, Eduardo, que daí a gente encerra as perguntas e os palestrantes se pronunciam e fazem a sua despedida. Boa noite ao Dr. Pedro, Dr. Cristiano, Dr. Ronaldo. Sou colega da Renata, trabalhamos juntos, né, lá no Crivelle. O professor Cristiano, ele falou uma questão que eu achei interessante, que a tendência do STF em relação às suas decisões do viés capitalista, né, das suas decisões, enfim, nesse sentido. E eu queria, mas é mais uma provocação, porque eu já imagino que seria a resposta dele, com relação à decisão que o STF tomou no início da pandemia, com relação a se permitir a redução de jornada e salário sem negociação coletiva. E no dia eu assisti a sessão, eu acompanhei pelo menos o voto do Gilmar Mendes, e ele invocou uma doutrina alemã, como ele sempre faz, para, em suma, dizer que a Constituição ela foi feita para ser aplicada em tempos de normalidade, né? E não em tempos de períodos de exceção. E isso tem grandes
eu li depois vários artigos, grandes controvérsias a respeito disso. Eu gostaria de colocar essa provocação para os convidados e a opinião deles sobre isso. Obrigado. O Renato inverte agora. Inverte? Então vamos lá. Inverte, senão fica muito... Senão fica muito chato, né? Combinado. Então vamos lá. Vou inverter fazendo uma subversão à ordem. Então vou colocar o Cristiano primeiro agora, em seguida o Ronaldo e o ministro das Bandas em seguida. Pode ser? Então, vamos lá. Pode ser. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelas perguntas excelentes, né? A gente sempre fica esperando esse momento, né, do debate, porque além do Fábio, agora Zé Avelino e Eduardo. Olha, Avelino, muito interessante a sua observação, até como sindicalista. Uma coisa que me chama a atenção, eu trabalho muito com história constitucional brasileira. Eu gosto muito de estudar o processo constituinte 87 e 88. E o processo constituinte, nós sabemos, ele pode ter começado em fevereiro de 87, terminado em outubro de 88, mas ele é mais longo. Ele começou no final dos anos 70, com a mobilização da sociedade, com o surgimento de novos atores sociais que conseguiram mobilizar a sociedade para esse impulso pela democratização, foi fundamental. E o novo sindicalismo, esse que surge, né, das campanhas, tanto no ABC quanto em outras grandes cidades do Brasil, ele foi crucial para esse momento. Então, se nós acompanharmos o debate dos anos 80, a expressão pública do sindicalismo era muito forte. E não apenas de um sindicalismo, de várias centrais. Era a época da CUT e CGT, era uma época em que havia outras lideranças, mas havia uma presença pública dos atores sindicais. O que nós estamos vendo, claro, eu não quero comparar períodos muito diferentes, é que nós tivemos uma perda dessa presença pública do sindicato e dos atores sindicais nas discussões dos grandes temas ligados ao mundo do trabalho. Então, se nós analisarmos matérias de imprensa, muitos empresários são ouvidos, muitos representantes de federação de indústria são ouvidos, ou da FEBRABAN, e cada vez menos os trabalhadores e os sindicatos têm voz no debate público. É crucial recuperar essa visibilidade. Muitas vezes isso se dá a um preço alto. Por exemplo, aquela greve que aconteceu esse ano dos petroleiros foi uma greve em que os petroleiros demoraram para conseguir visibilidade, mas conseguiram. Houve uma sucessão de decisões judiciais relacionadas à legalidade da greve ou não, mas em algum momento o Brasil precisou ver que havia uma categoria importante mobilizada em greve. Então, o que eu quero dizer é que hoje é muito mais difícil se fazer sentir na esfera pública, e é fundamental que esse caminho seja reencontrado. Não é fácil. Eu me recordo, dia 24 de maio de 2017, quando houve uma convocação de um ato aqui em Brasília contra a reforma trabalhista, as tropas da Polícia do Distrito Federal atiraram contra trabalhadores. Foi uma violência institucionalizada. As cenas desse dia são cenas de guerra. Foi, inclusive, decretada uma garantia de lei e ordem, uma GLO, por uma situação que é uma reivindicação de direitos. Então, eu quero dizer que nós estamos vendo um período de criminalização um pouco da atividade reivindicatória. Então, claro, é mais fácil falar do que fazer, mas eu vejo que a esfera pública sente muita falta dessa presença dos sindicatos, das organizações de trabalhadores, das federações, das centrais sindicais. Isso tem uma série de fatores históricos, sociológicos, que nos conduziram a essa situação, mas nós não devemos nos conformar com ela. E eu acho que é essa situação que você sente na dificuldade de interlocução com o Congresso Nacional. E muitos setores do Congresso Nacional acabam, de alguma maneira, incorporando, internalizando aquela perspectiva que a doutora Renata falou, de que o sindicato agora é visto com outros olhos. Isso se desperdiça uma experiência crucial. O Brasil continua a ser capitalista, o Brasil continua a ter trabalhadores e empregadores. Então, é fundamental não cairmos nesse canto da sereia do empreendedorismo, da prosperidade individual. Uma sociedade só cresce se ela tem uma capacidade de reivindicar. E essa capacidade
infelizmente, está sendo tirada dos sindicatos. O Avelino diz aqui no site, no chat, que estava na manifestação e via bombas vindo dos helicópteros. Foi uma cena impressionante. Quer dizer, é um aparato estatal se mobilizando contra a classe trabalhadora. Então, é o caso de pensar em estratégias de resistência e de interlocução, de busca de formas e parcerias com a sociedade civil e com setores do Estado que sejam mais, digamos, acolhedores. Não é fácil, mas é pelo menos um início a gente poder, talvez, pensar nesse tipo de diagnóstico. O Eduardo faz uma questão interessante sobre a DI 6363. O que eu tenho a dizer sobre esse caso, aquilo que eu já referi? Eu vou mandar para vocês no chat esses 2 textos que eu fiz referência. O texto sobre, na verdade, 3 textos. O texto sobre a destruição do direito do trabalho, o texto sobre o oportunismo desconstituinte, e o terceiro texto, que eu também publiquei no Jota, que é sobre o STF como Tribunal do Mercado. Como que, curiosamente, o STF se sente numa situação de... Acho que o Pedro Paulo está com o áudio ligado. Ministro, o senhor... fechou o áudio. Pronto. Tá bom, estava aberto. Então, só para concluir essa parte, só para concluir nesse sentido, que a gente vem presenciando nas decisões do STF uma linguagem que incorpora determinados chavões e lugares comuns do mundo empresarial. Os ministros do STF têm ido a lives de operadoras de bolsas de valores, de corretoras. Então, existe um tipo de contexto social que torna isso viável e possível, enquanto que nós não vemos o ministro do Supremo Tribunal Federal indo numa central sindical, por exemplo. Então, há um desequilíbrio de forças que precisa ser equacionado. Se reflete nesse processo que estamos discutindo hoje. Lá nós temos FEBRABAN, Sindicato de Médicos, Sindicato de Confederação de Empresas Prestadoras de Serviços, Confederação Nacional de Agricultura. A classe empresarial está representadíssima nesse processo no Tribunal Federal. Então, isso é um espelho dessa nossa disparidade de forças, que precisa urgentemente ser restaurada. Eu quero, então, finalizar, agradecer muito pelas perguntas, pela oportunidade, e dizer que estou sempre à disposição para debates tão instigantes. Parabéns ao Crivelli Advogados, parabéns, doutor Erickson Crivelli, parabéns, doutora Renata Cabral, por esse belo evento. Cumprida a minha promessa, vou colar aqui no chat esses 3 pequenos artigos cometidos nos últimos anos. Obrigada, Cristiano. Vamos ao doutor Ronaldo. Eu também quero fazer aqui uma última palavra, já me despedindo, mas com a palavra de otimismo. José Avelino, eu acho que esse ano, com pandemia e todos os problemas decorrentes, o Sindicato dos Bancários, e os bancários como um todo, fizeram aí uma negociação coletiva com 120 mil votantes, não é isso? Eu acho que foi a maior votação dos últimos anos. Virtual, né? Virtual. O que eu quero dizer com isso é que a crise traz problemas, mas também traz oportunidades. E que o que eu verifico conversando aí com todos os sindicalistas, presidentes das centrais, das confederações, que muitos sindicatos começaram a se reconverter logisticamente. O que é isso? Eles começaram a se renovar, a se reconstruir na própria crise. E eu vi crescer, por exemplo, assembleias virtuais belíssimas como essa dos bancários com 120 mil, né? 120 mil votantes. E até me levou uma discussão, né, José Avelino, que depois vou levar para a Conálise, mas já adianto, e às vezes a gente tem lá um trabalhador que vem e questiona um item da norma coletiva e às vezes a gente atua ignorando os outros 120 mil que votaram. É até uma questão para a gente colocar aqui a legitimidade dessa norma coletiva. Então, nós verificamos que os sindicatos, principalmente esses que têm mais estrutura, conseguiram fazer belíssimas assembleias virtuais, os metalúrgicos fizeram, os bancários fizeram. Verificamos também como os sindicalistas ampliaram as suas pautas, as suas formas de articulação. Eu vi muitos sindicalistas, muitos presidentes central, confederação, federação, sindicato de base, participando de gabinetes de crise, articulando no Congresso a toda semana, todas as MPs, inclusive o auxílio emergencial só teve o valor de R$600 por todo o trabalho social que foi feito, também com a presença das entidades sindicais. Nós verificamos, assim, muitas negociações coletivas sobre reconvenção industrial nesse período para combater a pandemia, com participação de muitas entidades sindicais.
a ampliação de pautas, seja para fazer frente à pandemia, seja para fazer frente à dispensa em massa, com flexibilização de jornadas, trabalho remoto, férias coletivas, ou seja, os sindicatos tentaram, apesar das MPs 905, 936, que trouxeram problemas, eu vi, né, essa movimentação dos sindicatos, os bancários e financiários, estou ali sempre conversando com o Giovanni e com o Ivone, né, eu falo assim, são um exemplo claro de como a negociação coletiva está se dando em âmbitos maiores, setoriais, intersetoriais. Então eu vejo, claro que nós tivemos um período que a gente chama de neocorporativismo, que também não foi exclusivo no Brasil. É que a gente tem que encerrar esse debate, mas muita coisa que a gente está passando, a gente está vendo o mundo, a gente está acompanhando as eleições, a onda capitalista do mundo todo com a globalização. Claro que nós temos nossas peculiaridades, mas essa crise do sindicalismo não é do sindicalismo só, é de todos os movimentos sociais. Só que o sindicalismo também está trazendo coisas positivas com essa crise e se reconstruindo. O que nós precisamos ampliar? E se eu estou vendo esse ampliamento, essa ampliação, desculpe-me, eu acho, outro dia discutindo sobre reforma sindical, fizeram a seguinte pergunta: quem tem medo da reforma sindical? Eu falei, eu tenho, porque eu não quero reforma sindical nesse contexto com esse governo. Eu acho que assim, a reforma sindical, talvez ela vai ter que ocorrer, até porque a gente precisa equilibrar algumas coisas, como eu falei, trazer a homeostase. Mas tem um momento também. É um momento, a reforma previdenciária não foi favorável aos trabalhadores. A reforma trabalhista não foi favorável aos trabalhadores. Por que a reforma sindical nesse momento seria? Ela seria dialogada, então a gente tem que ter cuidado com algumas falas. Não estou entrando aqui no contexto de unicidade, pluralidade, liberdade. Estou dizendo, olha, tem um momento. Nossa correlação de forças hoje talvez possa levar a uma reforma sindical que não seja aquela dialogada com a sociedade e construída pelos trabalhadores. A gente tem que ter cuidado com esses discursos. Eu falo, eu tenho medo. Por isso que eu falo que, independentemente dessa discussão que nós temos, Convenção 87, unicidade, a gente tem que ir se fortalecendo, o movimento sindical tem que ir se fortalecendo, até para enfrentar uma reforma sindical. É um recado bem importante que eu quero deixar, e construído esse recado com o mundo sindical, evidentemente, com quem eu converso. Então, tem que ampliar as pautas hoje, nós precisamos, eu estou vendo ampliação de pautas, os sindicatos precisam representar outros grupos socialmente vulneráveis, mulheres, negros, questões de raça, o jovem no mercado de trabalho, o desemprego é de 50%, o idoso, para que essas pessoas criem identificação com as entidades sindicais. E está começando a haver uma preocupação, já tem algumas negociações coletivas até avançadas nesse sentido. Porque se a gente não cria identificação, grupo LGBTQ+, a gente não consegue o fortalecimento da base sindical e pede a mobilização. E aí, criando edificação, e aí entra também as novas formas de comunicação. Hoje o jornalzinho, já se sabe, do sindicato não serve mais, né? Seja na porta do banco, fui bancário, fui metalúrgico, sei muito bem disso, né? Então não serve mais, a gente tem que ter, o jovem é o WhatsApp, é Instagram, é Facebook, essas novas formas de comunicação para alcançar também, e os sindicalistas estão trabalhando, se reestruturando nesse sentido. As negociações coletivas hoje têm que ser em âmbitos maiores, em âmbito maior, como fazem os bancários, ou seja, intercategorial, setorial, intersetorial, e nós temos hoje até o acordo marco. Você conhece muito bem que os bancários têm um acordo marco global. Olha que interessante, não dá mais a luta local quando o capital ele é global. A luta local ela precisa ser expandida, até porque as condições firmadas num país vão impactar na outra. O Banco do Brasil tem Banco do Brasil no Brasil e fora do Brasil. Você bem sabe. Aumento da articulação política. Hoje os sindicalistas perderam muito, o sindicalismo, muita articulação política, até porque a representatividade no Congresso hoje é muito baixa. Vou falar até os membros do Ministério Público. Hoje o Ministério Público não tem representatividade no Congresso, ex-membros do Ministério Público, mas isso é importante, correlação de força em todos os sentidos. E, por último, o controle de convencionalidade. A gente tem que trabalhar também no âmbito jurídico, fortalecer os nossos jurídicos, porque nós perdemos muitas lutas nos tribunais. Quando vem uma decisão, como nós tivemos na greve dos Correios, ou limitação do poder normativo, hoje é a empresa que pede dissídio, não é mais o sindicato. Por isso que os bancários, eu aplaudo, porque os bancários conseguiram uma negociação coletiva muito bem elaborada, assim como os petroleiros também.
Foi até surpreendente que tenham conseguido, mas eu acho assim, eu quero deixar esse recado de que, acompanhando, eu converso toda semana com os presidentes das centrais e eu vejo as centrais todas unidas, apesar das suas divergências ideológicas, parece que esse compromisso está tendo. Então eu vejo que há também uma reestruturação. É um momento de crise traz isso, e eu vejo que isso está ocorrendo no mundo sindical, claro, com todas as dificuldades que foram apontadas aqui. E o último recado é que eu gosto de falar para o movimento sindical, e aqui mais como um companheiro, a gente nunca deve esquecer que o movimento sindical é um movimento social, e que tem que estar unido com as demais forças sociais, com os demais movimentos sociais, para não ficar sozinho. Tá? Mas eu quero agradecer imensamente, desculpe-me por alongar, foi um evento brilhante, enriquecedor, eu acho que eu saio aqui muito enriquecido, aprendi muito, e acho que esse é o símbolo maior do sucesso do evento. Obrigado. Agora sou eu. Então, desculpe por ter falado fora de hora, Cristiano. Eu estava crente que eu tinha desligado o microfone, mas ligo na hora errada e desligo na hora errada também. Bom, rapidamente, eu concordo no mérito com tudo que foi dito. Quero dizer ao Avelino que essa é a vida que a gente leva, Avelino. Quem acredita, né, no seu país, na sua gente, nasce, cresce, vive e morre lutando. Eu estava lembrando aqui, quando você estava falando, há 23 ou 24 anos, eu fui substituir no TST. O TST era o tribunal trabalhista, com todo o respeito, mais reacionário que havia. Estou falando em 1997. E eu não... Dizia, mas o que eu vim fazer aqui? O que eu aprendo no meu TRT de São Paulo, eu desaprendo aqui. Veja como é a vida, Avelino. 20 e tantos anos depois, há vários regionais muito bem postos do ponto de vista do direito do trabalho. Mas o TST tem uma postura impecável. Tanto tem que os empresários estão louquinhos para mandar fechar. Vão continuar ainda por décadas com esse discurso. E nós vamos resistindo. Eles estão querendo acabar com os sindicatos, tirando a contribuição, mas nós vamos resistir. A gente vai se reinventando. A graça dessa vida, né, é cair, se levantar e prosseguir. E eu sei que você sabe disso, na prática e na teoria, melhor do que eu. Nós precisamos estimular todo mundo a continuar lutando. O país melhora. Na década de 80, eu imaginei que nunca mais eu ia viver o terror da ditadura, que o país ia entrar no regime democrático e ia crescer para sempre. Quem diria que nós íamos viver o que estamos vivendo hoje? A vida é assim, Avelino. A gente cai, levanta e continua. Então, o que eu digo para você é o seguinte, eu conto com a sua tenacidade, a sua crença e a sua valentia, sua e de tantos outros. Entendeu? E quero dizer que agradeço muito, Renata, a oportunidade e pronto, estou à disposição. Um abraço para todo mundo. Então, eu vou fazer uma última fala aqui de agradecimento imenso e que a gente termina com esse otimismo, né, de levanta e sacode a poeira e luta, e que é ótimo, a gente precisa disso, né, mais do que nunca. Ministro, muito obrigada. Doutor Cristiano, muito obrigada. Doutor Ronaldo, muito obrigada. Obrigada a todos e todas que estão aqui com a gente. Um agradecimento especial para Ana Paula, Simone e o Renan, que fazem a nossa coordenação administrativa. E eu vi que o Cristiano colocou aqui no chat os textos que ele disse que ia mandar. Eu recomendo muitíssimo a leitura, né? E que é realmente beber na fonte importante para a gente ter esse ânimo e seguir em frente. Gente, brigadíssimo, boa noite a todos, todas, até a próxima. Boa noite, obrigado. Boa noite, gente, obrigada. Obrigado, viu? Obrigado, tchau. Boa noite, até logo. Boa noite.